A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas. E ali anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado. Nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele acreditava que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: "Levante-se e fique de pé." O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu, começou a gritar na sua própria língua: "Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós." Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. E o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: "Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam seu Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria." Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele,
Ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe. E muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge. E depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade dela estar gravada desta maneira e nós podemos utilizar todos os dias. Obrigada, Deus. Obrigada pela vida do Cid Moreira, sua família. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Que o Senhor venha nos dar direção de como aprender mais de Ti. Usa a vida de cada um dos nossos irmãos, toma a minha vida nas Tuas mãos. Nós nada somos e nada podemos fazer se não for o Senhor em nós e através de nós, Pai. Porque tudo que nós fazemos é por Ti, para Ti e em Ti, Senhor. Visita a vida de cada um dos meus irmãos, curando qualquer tipo de enfermidade. Traga renovo, Senhor. Ah, Pai, o Senhor diz que o Senhor, enquanto nós dormimos, o Senhor prepara-nos o dia seguinte, o Senhor trabalha por aqueles que ama. Ah, obrigada, Senhor, muito obrigada. O Senhor é um Deus bom e fiel. O Senhor é o nosso Pai que cuida de nós a cada dia. Obrigada por esse milagre que foi acordar neste dia. Obrigada, Senhor, nos dirige e nos impulsiona. Amém. Aqui no capítulo 14 de Atos, quando eu comecei a ler ontem, estudar a respeito, o próprio livro de Atos fala a respeito da capacidade de agir, né, de ação. Então, o livro de Atos, ele é uma ação contínua, foi uma ação dos apóstolos, de tudo o que aconteceu naquela época. E graças a Deus ficou registrado, né, para nós nos dias atuais. E aqui no início, ele fala a respeito de alguns judeus que não creram, né, no que Paulo e Barnabé, que foram para a sinagoga falar, e aí alguns não creram e incitaram os gentios, envenenaram a mente deles contra Paulo e contra Barnabé. Assim como nos dias de hoje, né? Muitos têm envenenado a mente de muitas pessoas para não seguir a palavra.
Essa foi a primeira vez que cita aqui que eles envenenaram a mente deles e instigaram os judeus. No versículo 19 também fala a mesma coisa, que eles também instigaram a multidão contra Paulo e Barnabé. E aqui, esse envenenaram a mente dele, o Senhor me levou a pensar no individual deles, né? Era um individualismo que eles estavam vendo aquilo, um tipo de egoísmo. Eles buscavam seus próprios interesses, eles eram contrários à união, né? Essas pessoas. E no Salmo 133, o Senhor fala a respeito da bênção, que pela união vem a bênção. E aí, eu anotei aqui, o Salmo 133 fala assim, ó: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Nessa versão que a irmã Maiara colocou aqui, fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há união, não há brigas, contendas, um irmão não provoca o outro, não busca o seu próprio eu, não é aquele individualismo e o egoísmo que nós vimos naqueles homens que incitaram a multidão contra Paulo e Barnabé. E ali fala que esse incitar o povo então ficou dividido. Ele ficou dividido e alguns tomaram partidos, né, dos judeus e de outros apóstolos. E essa divisão que provocou no povo ali causou problemas no caso. E o Senhor nos ensina a que a gente tenha sempre o foco de buscar a união, de buscar viver em unidade com os nossos irmãos, um ajudando o outro, um aconselhando o outro, ajudando, mesmo na internet, as práticas que nós vamos fazendo, os costumes de mexer, abrir um aplicativo que favorece o outro, como aqui um auxilia o outro na apresentação dos textos. Esse tipo de união, o Senhor quer isso no nosso meio. E logo mais à frente aqui, fala de Paulo e de Barnabé, que eles estavam em Listra e Derbe, e fala assim: enquanto eles estavam em Listra, conta a história de um homem, né, que eles viram um homem com os pés aleijados. E esse homem sofria desse problema desde o nascimento. E então, ele nunca tinha andado. Paulo e Barnabé, quando eles viram isso, eles sentiram empatia, eles sentiram amor dentro do coração por esses homens, por esse homem. E quando eles sentiram isso, eles simplesmente perceberam que tinha fé no coração deles. E aí, Paulo olhou para ele, percebeu que ele tinha fé e disse: levante-se. E o homem se levantou de um salto e começou a andar. Veja, esse está no versículo 10, que ele levantou de um salto e começou a andar. Olha lá, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Mas Paulo, ele não iria fazer isso por ele se ele não tivesse sentido empatia, se não tivesse tido amor no coração dele por aquele homem. E o Senhor colocou esse amor, essa empatia no coração de Paulo com relação a ele. Perceba, ele pode ter pensado assim: poxa, eu posso me colocar no lugar deste homem. O que será que ele está sentindo? Aí veio no coração dele um amor tão grande e a fé, né? E aí houve esse milagre. E logo após acontecer esse milagre, a multidão viu
quando viu isso que aconteceu, porque naquela época imagino que aconteceu, né? Tipo, um homem aleijado começou a dar um milagre. E lá naquela cidade eles cultuavam a muitos deuses. Aqui fala, no versículo 11, logo na sequência, fala que a multidão começou a gritar numa língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. E aí eles chamavam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Veja, a mente deles estava tão deturpada pela realidade que eles viviam ali, dos deuses, a mente tão deturpada, que eles viram aqueles homens como deuses também. Eles não conseguiam ver outra coisa, porque a realidade deles era essa. A realidade deles era de deuses, eles cultuavam outros deuses, crenças. Eu não sei se lá contavam, tinham contos, de repente eles inventavam cantigas, sabe? A cidade, de repente, estava envolvida por uma atmosfera de... É como se realmente fosse um conto. Eu não tenho por costume, já faz muitos anos, eu não tinha por costume ver novelas, ou eu não tenho costume de ver séries, nem filmes. Só alguma coisa muito bem indicada por alguém que eu assisto, tal, e vejo. Mas esses dias eu abri algo no YouTube e fui olhar. Parecia um filme. Aí eu vi um capítulo, porque geralmente os que eu vejo tem 2 capítulos, é o primeiro e o segundo, e aí termina. E aí eu abri o primeiro, olhei e falei, poxa, é um filme bem interessante. Olhei um, olhei o segundo, falei, vai acabar, né, no segundo. Aí quando eu olhei, tinha o terceiro. Falei, ué, tem o terceiro? Aí tá bom, olhei o terceiro. Aí, quando não imagino, era o quê? Uma novela turca. E aí eu fui olhando, e eu tenho mania de colocar pelo computador e eu vou acelerando, né, quando eu vou assistindo. E aí, ali era uma cidade que eles tinham uma lenda. Eles tinham uma lenda entre eles. E toda a cidade sabia da lenda. Era de um rapaz e de uma moça. E aí, ali eles inventavam cantigas. Sabe, todo mundo conhecia as cantigas, até as crianças. As crianças eram já ensinadas dessa maneira. E eles conheciam a música que era daquele casal, umas cantigas que eles inventavam a respeito do amor daquele casal e da história deles. E aí, eu sei que nada é por acaso, e o Senhor me trouxe à mente isso, que aqui, quando essa cidade lá, eles estavam todos envolvidos ali, e eles falaram para Paulo, os deuses desceram até nós em forma humana. Imagina como não estava a mente deles, a mente totalmente deturpada pela realidade. E hoje em dia nós também vivemos num mundo que a maior parte das pessoas elas estão com a mente deturpada. Eu fiquei pensando algo. O nome do rapaz e o nome da moça não saía da minha mente. Eu falei, senhor, tipo, eu não tenho esse costume, né, de estar envolvida com coisas desse tipo, sabe, com filmes, com séries. Eu tenho me separado mais para o estudo da palavra e algumas coisas do Senhor. E ali, mas isso é uma coisa individual minha, né, que o Senhor, tipo, falou algumas coisas comigo. Mas eu percebi que quando você vê algo, por exemplo, você não tem esse costume, mas você começa a prender sua atenção em algumas coisas, as distrações deste mundo, deste século, do ano de 2024, a sua mente fica diferente. É uma mente diferente. Você ouve de forma diferente a tua mente, você discerne diferente. É como o discernimento de espíritos, é uma diferença. Você percebe, é algo forte. Porque ali contava também da amizade, uma amizade muito grande que ele tinha com um amigo, o rapaz. E eles eram sócios em um negócio, e ali a amizade deles era tão profunda que aconteceu algo, eu chorei naquela cena. E ali, quando eu chorei, eu falei, Senhor, misericórdia daqueles que são enredados por
pelo áudio, pelo visual, e são levados, de repente, até a odiar o que é certo e a amar o errado, de repente. Naquela cena que eu vi, não tinha nada disso, mas eu fiquei pensando a respeito disso. Sabe, tipo, eu divaguei os pensamentos ali. E o Senhor foi me mostrando algumas coisas, alguns detalhes nisso, das distrações de hoje em dia, de como você prende, de repente, a sua mente a algo, e ele não tem acesso. Ele fica, ele fica sem acesso, ou fica um acesso parcial. O acesso à sua mente através do Espírito Santo fica um acesso parcial. Não fica um acesso completo para isso. E aí, depois aqui, logo na sequência, fala, na minha versão diz, no 12, concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo era Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. Então, quer dizer, compararam o Paulo a Hermes, porque na mentalidade deles, Hermes era aquele que proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até a porta da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Perceba, a mente deles estava tão envolvida com aquilo que eles viviam, que com aquela realidade que era a deles, de ídolos, de adorar a deuses ali, que eles com certeza, para eles era certeza de que Paulo e Barnabé eram deuses. E eles queriam o quê? Adorá-los. Trouxeram touros e coroas de flores para adorar eles. E aí, Paulo e Barnabé, quando viram isso, o que eles fizeram? Rasgaram as roupas, aqui no 14 diz. Eles rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Na minha versão diz: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor, que é o 15. E aqui nessa outra versão fala: se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Hoje em dia, é muito fácil nós nos envolvermos com distrações. Existem distrações, N distrações. O que mais se tem na Terra hoje em dia são distrações. Elas são de várias formas. E o áudio, o vídeo, hoje em dia está tão avançado que te envolve em algo. Aquele dia, ontem, eu fui envolvida com aquela cena daqueles dois amigos, e aconteceu uma cena ali, era tão forte aquilo que o amigo sentia, que ele contou para o amigo, e o amigo chorou junto com ele. Eu chorei naquela cena. Por quê? Eu estava envolvida com aquela cena, com aquele ato de amizade tão profunda entre aqueles dois amigos. E um chorou ao ver a dor do outro. E ali, eu chorando, o Senhor me levou a pensar nisto, de que como hoje em dia, através de certos vídeos, certos áudios, não era aquela cena que eu estava assistindo, não tinha nada a ver com isso, mas o Senhor me levou a pensar, como que hoje em dia as distrações podem te envolver a tal ponto de que você de repente, chora pelo erro, por algo errado, de repente favorecendo um bandido ou um ato que ele tenha feito de errado, torce, de repente, pela derrota de alguém que é correto. Tipo, distorce, é uma distorção da realidade, distorção dos princípios. E aí, aquela cena veio em mim, e essa distrações que se traz, ela pode ser através de filmes, de séries, de novelas, as brasileiras nem abrem, né? Não tem nem a condição de abrir, não tem a opção. Essa que eu estava vendo, eu pensei que era um filme, e na verdade eu descobri que era uma novela turca, né? E jogos. Como os jogos hoje em dia têm envolvido. Na minha época, para você conseguir um jogo, você tinha que ter primeiro dinheiro para comprar o equipamento, e não era barato. Você tinha que conectar esse
esse videogame numa televisão para poder estar jogando. E aí, o que acontece? Hoje em dia, o inimigo das nossas almas, ele só veio fazer uma coisa: matar, roubar e destruir. E o que ele mais tenta é enredar as mentes humanas para estarem voltadas para os desejos da carne, para os desejos dele. Ontem eu estava conversando com meu marido a respeito de como o mundo jaz no maligno, né? Jaz, o mundo está deitado, o mundo está entregue, ele está com a mente aberta para o mal. E nós, como servos do Senhor, devemos o quê? Proclamar a palavra. Paulo aqui, ele disse o quê? Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que é o versículo 15. Se voltem para o Deus vivo. Aqui nessa versão, ó, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Paulo e Barnabé estavam ali para anunciar o reino. E nós aqui na terra, nós somos embaixadores de Cristo. E nós estamos aqui para quê? Para anunciar o reino de Deus. Mas como nós vamos anunciar o reino se nós estivermos envolvidos com coisas deste mundo? Imagina se Paulo e Barnabé também estivessem envolvidos naquela realidade deles, cantando canções a outros deuses. É algo irreal que eu estou falando aqui. É algo absurdo. É um absurdo isso que eu estou dizendo. Mas imagine se Paulo e Barnabé estivessem envolvidos com deuses, com outros deuses, que não fosse o nosso Deus real, verdadeiro. Eles nunca teriam dito isso. Eles nunca teriam rasgado as roupas deles. Eles iriam ter falado assim, isso mesmo, a glória é nossa. O Senhor, na sua palavra, diz várias vezes que o único a ser adorado é o nosso Deus. É o primeiro mandamento. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E nós precisamos colocar o nosso Deus como realmente principal. Nós temos que amar o Senhor mais do que um cônjuge, mais do que filhos, mais do que qualquer coisa, acima de todas as coisas. Ele é o Deus vivo que fez os céus e a terra. Nós precisamos ter empatia e amor como Paulo teve por aquele homem, orou por ele não, ele disse, né? Ele disse a ele, levante-se, porque ele viu fé no homem, e o homem levantou ele levantou e andou, né? Que nesse versículo 10. Só que o Senhor me levava muito forte a respeito desse incitar, né? Que os judeus lá incitaram homens para envenenar a mente deles contra Paulo e contra Barnabé. E mais abaixo aqui, aqui no versículo 16, fala assim, ó, no passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências da sua existência e da sua bondade, que é o 17. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas. Esse é o 17 ainda. No tempo certo, ele concede-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Veja, ele estava proclamando a palavra do Senhor a eles. E ali diz assim, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. E ali eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No versículo 19, fala que eles mudaram o ânimo das multidões. Aqui na minha versão fala que eles instigaram a multidão contra Paulo e Barnabé. Veja só que coisa. Eles se aproveitaram da situação. Né? Eles se aproveitaram da situação e como ali eles
Imagina aquela cidade todinha com a mente deturpada e queriam oferecer sacrifícios, né, para eles. E quando eles falaram do Deus real, rasgaram as suas vestes, falaram: não, toda a glória é do Senhor, não é nossa. E é o que nós devemos dizer todo dia, toda hora. Se alguém falar alguma coisa para nós, poxa, que bênção, que você fez isso, ou você deixou de fazer aquilo. Não, nós somos fracos, e na nossa fraqueza o Senhor nos aperfeiçoa. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E é através de nós que o Senhor faz algo. Ele usa as nossas vidas. A palavra diz que se um de nós dissermos que não comete pecado, nós estamos mentindo. Estamos mentindo, mas através da graça do nosso Deus, ele vem e age em nós, e através das nossas vidas, ele quer agir em nós. Nós precisamos estar com a nossa mente voltada para o Senhor, para o Espírito Santo, e não nos deixarmos ser envolvidos com as coisas deste mundo. Tudo que você for fazer é para a glória do Senhor. Se você ver ou assistir um filme, você observa ali o que o Senhor quer falar com você através daquele filme, como o Espírito Santo de Deus quer te levar, para que isso sirva para aprendizado de muitos de outros. E que a sua mente, você não permita que ela seja envolvida a tal ponto que você deixe de ter sensibilidade ao Espírito Santo. Eu sei que as distrações deste mundo são muitas, e é muito fácil hoje em dia a gente querer algo, querer tanto algo, tipo, a nossa carne pender para dizer: não, agora é o meu momento de relax. No meu momento de relaxamento, eu tenho o direito de assistir algo, eu tenho direito a... Eu não sei qual é o seu costume, eu não sei como você relaxa, como você se distrai, quais são as suas distrações. Eu não sei. Mas eu sei que não foi à toa que o Espírito Santo de Deus levou a isto, a dizer a respeito de lá como nós devemos estar unidos, né? E não no individualismo e egoísmo. Nós devemos estar debaixo da unção do Senhor, como nós lemos no Salmo 133. E aí, no dia seguinte, aqui consta no versículo 20, no final do versículo 20, que Paulo e Barnabé partiram para Derbe. E aí, eles foram para Derbe e fala assim: depois de terem anunciado, é o 21, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé, eles voltaram para Listra. Foi para Listra que eles voltaram. Icônio e Antioquia da Psídia. Nesse retorno deles para este lugar, consta aqui diz: onde fortaleceram os discípulos e os encorajavam a permanecer na fé. Então, o nosso objetivo é encorajar uns aos outros a permanecer na fé. Não só permanecer na fé, mas avançar na fé. O livro de Atos fala a respeito de uma ação, né? É uma ação, é uma maneira de você agir, realizar alguma coisa, diz o livro de Atos, o significado de Atos. E aqui, quando fala que Paulo e os discípulos, eles fortaleceram os discípulos e os encorajavam a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Muitos sofrimentos pode ser você se afastar de algo que você goste muito, de que a sua carne tem o costume, de que goste muito. Eu, durante a minha infância toda, eu sempre gostei muito de joguinhos. Joguinhos, esses simples. Eu gostava de Atari. Jogava o Pitfall. Tinha um joguinho chamado Sea Quest, que era um... Não sei se vocês conheceram. Era um submarino que resgatava os mergulhadores. Eu gostava muito daquilo. Então, todo momento que eu tinha de descanso dos estudos
de meus estudos, de provas, do que eu tinha que fazer de tarefas, lição de casa. Depois que eu fazia as tarefas de casa, que eu ajudava a minha mãe, eu ia lá jogar esse joguinho. Eu gostava muito dele. Durante a minha vida todinha, eu ficava muito voltado a isso. E como eu gosto muito de Lego e de quebra-cabeça, gosto demais. Esses joguinhos tipo de Tetris, que é aqueles de encaixes, que não sei se vocês sabem qual é, que ele vai baixando assim e vai se encaixando e você tem que virar as peças para se encaixar ali. E várias vezes, enquanto eu estava jogando isso, o Senhor falava comigo, você está vendo isso daqui? É assim que funciona. Você está vendo aquilo lá? É assim que funciona. Olha, e ele ia me orientando algumas coisas dessa maneira. E eu falava, Senhor, que coisa maluca, né? Mas as coisas do Senhor são loucas. Ele fala com cada um de uma maneira diferente. Eu sei disso. Mas como Paulo, aqui, ele incentivava e fortalecia os discípulos e os encorajavam a permanecer na fé. Permanecer na fé, muitas vezes, é você se afastar do mal. De repente, eu não sei qual é o seu costume, mas se você tem o costume de assistir filmes que te distanciam do Senhor, ele fala hoje, nessa manhã, para a gente repensar a respeito disso. Eu não sei se você tem o costume de assistir novelas. Eu estava citando aqui que eu não tenho esse costume, principalmente as brasileiras, né? Eu não tinha visto também uma do exterior, foi uma única ocasião essa, mas eu percebi ali que eu fui envolvida em uma cena e eu chorei junto com 2 amigos ali. Era uma questão interessante, era uma coisa, algo justo que eles estavam chorando ali como amigos. Mas nós muito podemos ser enredados por este mundo, pelo inimigo, para ver uma cena errada e considerar ela certa. A chorar por alguém que esteja praticando algo errado. A torcer pelo errado e não pelo correto. Pode acontecer conosco isso. Sim, porque ele só veio roubar, matar e destruir. Está muito recente na minha mente algumas coisas que ele pode utilizar, porque eu acabei de ler aquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e ficou muito recente na minha mente isso, de como ele utiliza sutilezas, através de sutileza, através de um sopro aqui, um sopro ali, ele fala através da boca de pessoas, é muito sutil, é muito inteligente. Eu quero que você pense que nós estamos na Terra há quantos anos? Eu não sei vocês. Eu estou há 52 anos. 52 anos que eu estou aqui. Se eu for olhar isso, é muito pouco. Estava comentando com meu marido. Ele tem 51 anos, meu marido. E o pai dele tinha 51 anos quando gerou ele. Olha só. A idade dele, com a idade dele, o pai dele gerou ele. Um filho. Então, quando ele nasceu, o pai dele tinha 51 anos. Hoje, o pai dele tem 101 e 11 meses. Está quase para completar 102 anos. O dobro da idade do meu marido. E quantas coisas o pai dele não viveu e não viu, diferente de nós, que temos a metade da idade dele, vamos pensar assim. E quantos anos faz que o Espírito Santo de Deus ele vive? Quantos anos faz? Quantos anos tem o nosso Deus? Quantos anos tem o nosso inimigo? Se eu, com 52 anos, já vi tantas coisas, já observei tantos comportamentos, tantas coisas diferentes no mundo, imagina a experiência que o Espírito Santo de Deus tem. Ele tem uma experiência milenar. Ele conhece tudo e você, dentro de mim e de você, tem o DNA do nosso Deus. Ele implantou em nós o DNA dele, porque nós nascemos de novo com Jesus Cristo. E como nós nascemos de novo, nós temos o DNA de Cristo e nós somos embaixadores na Terra. Nós, como cristãos, como pequenos cristos, nós precisamos trazer o reino, como Paulo aqui no capítulo 14, como Paulo
ele disse que estava trazendo o reino, pregando o reino de Deus, trazendo as boas novas para que vocês venham abandonar essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que é no versículo 15. Ali, Paulo sentiu empatia por aquele moço, por aquele aleijado, disse para ele: levante-se, e aconteceu aquele milagre, e a cidade todinha achou que eles eram deuses e queriam adorá-los. E ali eles não aceitaram isso, falando: não, a única adoração é o nosso Deus. Eu, Cleide Regina, não sou ninguém sem o Senhor. Eu não posso nada. Eu não tenho nada se não for pelo Senhor. Ele é dono do meu dia de amanhã, ele é dono do meu dia de hoje. É um milagre eu ter acordado hoje. É um milagre meu sogro viver 102 anos. Quando eu paro para conversar com ele, ele me conta contos, ele me conta casos, eu paro e fico ouvindo aquilo, eu fico olhando para ele com aquela mãozinha e lembrando de coisas, eu falo: Senhor, que coisa mais linda isso, aprender com os anciãos. E aqui, mais abaixo, quando fala que Paulo fortaleceu os discípulos e os encorajava a permanecer na fé. É isso que nós devemos fazer. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos instruir alguém, seja para encorajar nossos irmãos a permanecer na fé, a aumentar a fé. O Senhor diz: você não tem fé? Peça para mim. Ele diz: peça